Oi, gente, sou eu de novo. Enquanto eu estava preparando aqui minha rotina de estudos para essa reta final do Enem, eu tinha reparado que alguns assuntos são muito importantes, inclusive alguns deles caem todos os anos, fazem aniversário em 2018. O Enem é bastante conhecido por trazer essas questões que fazem aniversário em determinado ano, e pensando nisso, eu trouxe aqui 5 fatos históricos que completam 50 anos em 2018 e podem ser o tema de alguma questão. A primeira delas, que eu acho que é super importante e pode ser um grande destaque na prova de sociologia, é a manifestação de maio de 68. Essa manifestação foi um levante estudantil lá na França que gerou uma greve inteira no país pela oposição de um governo de um general lá da época que era o Charles de Gaulle. Essa onda de protestos no país colocou 9 milhões de pessoas nas ruas, principalmente estudantes, que lutavam contra a repressão dos policiais, por causa de um caso que aconteceu lá numa universidade lá da França, em que esses policiais mataram 6 estudantes. E essas manifestações tomaram uma proporção gigantesca quando foram um destaque, por exemplo, lá no Festival de Woodstock nos Estados Unidos, alguns anos depois, em que esse Festival de Woodstock foi um dos principais festivais de música do planeta, e os cantores que se apresentavam nesse festival dedicavam as suas músicas aos estudantes que fizeram o movimento, cantaram músicas novas pelo movimento. Além disso, os protestos geraram uma frase que é muito famosa por aí, que é proibido proibir, e depois virou até música do Caetano Veloso. Como mais um fato que completa 50 anos esse ano é a invasão do Vietnã do Sul durante a Guerra do Vietnã. Essa Guerra do Vietnã foi um conflito lá no final da Guerra Fria, em 1959, por causa também da bipolaridade política, em que o Vietnã do Norte era apoiado pela União Soviética, então ele era comunista, e o Vietnã do Sul, ele era apoiado pelos Estados Unidos, então ele era capitalista. E em 1968 aconteceu um dos grandes marcos daquela guerra, que ficou conhecido como Ofensiva do Tet, e foi quando o Vietnã do Norte invade o Vietnã do Sul e bombardeia o local inteiro. E essa ofensiva é tão importante para o período da Guerra Fria porque marca a influência da opinião pública nos Estados Unidos, que meio que convenceram o governo a não revidarem essa ofensiva, de não continuarem com aquela guerra, porque o Vietnã do Sul não era um território assim em que eles tinham muitas relações comerciais, políticas, e aí sabe-se lá que os Estados Unidos poderiam planejar caso eles quisessem fazer uma intervenção após essa ofensiva. E aí fica como um assunto sobre a Guerra Fria, um dos assuntos que mais caem lá em história, cai praticamente todos os anos e faz aniversário esse ano. Como terceiro fato histórico, que também tem muita relação com a Guerra Fria e faz aniversário esse ano, é a Primavera de Praga, que durou 8 meses lá em 1968, e foi quando a população da Tchecoslováquia passou a pressionar mudanças no sentido de reformas no molde comunista do governo, porque a população estava insatisfeita com a idealização comunista no país, e aí o chefe do Estado, Dubček, ele começou a criar uma reforma que liberaria o país do comunismo. Mas essa ideia foi totalmente repreendida pelo Pacto de Varsóvia, que era tipo a polícia militar desses países socialistas, e aí foi uma pancadaria danada de novo. O país foi tomado por tanques de guerra, por policiais desse Pacto de Varsóvia, manifestações, então foi toda aquela confusão de novo. E aí fica mais um assunto sobre a Guerra Fria que possa cair na prova, principalmente porque esses conflitos podem aparecer durante o Enem. O nome, o termo Guerra Fria, ser quase um termo irônico, porque a guerra se chama Guerra Fria porque não teve conflito direto entre os Estados Unidos e a União Soviética, mas as ideologias dessas nações, que era o capitalismo e o socialismo, gerou sim milhares de mortos em todo o mundo, na Tchecoslováquia, na Coreia, no Vietnã, e aí o Enem pode fazer essa relação sim, do suposto nome da guerra ser fria com esses milhares de mortos que aconteceram em vários conflitos mundiais. Como quarto tema, e eu acho que esse possa sim cair bastante durante a prova lá de sociologia, de história, que é o assassinato de Martin Luther King, o ativista dos Estados Unidos, um dos principais nomes do movimento negro no território americano. O Luther King era um pastor que lutou muito pela igualdade civil entre brancos e negros nos Estados Unidos, numa época em que o negro era extremamente segregado socialmente. Os locais públicos tinham locais de brancos e negros, tinha cadeira para negros, bebedouro para negros, e aí o Martin Luther King fez um discurso lá em Washington, em 1963, que falou aquela famosa frase, né, I have a dream, eu tenho um sonho,
Negrinho e começou uma grande luta pelo fim dessa segregação racial nos Estados Unidos. Contudo, em 1968, ele estava se preparando para fazer uma marcha civil nos Estados Unidos e foi vítima de um assassinato, tomou um tiro no rosto. E até hoje não se sabe a real autoria desse assassinato, porque o Martin Luther King ele era odiado completamente pelos grupos racistas dos Estados Unidos. E fica aí um grande tema para o Enem, que adora falar sobre esse fim das diferenças sociais. E antes do quinto, último e mais importante fato, não esqueça de já deixar aqui o like para me ajudar nesse vídeo, se inscrever nesse canal, compartilhar para os seus amigos, para todo o seu grupo de WhatsApp, de Facebook e mandar todo mundo ativar o sininho de notificação para ser o primeiro a ver meus vídeos. Como último fato histórico que faz aniversário, faz 50 anos em 2018, é muito importante, o mais importante desse vídeo, que com certeza vai cair no Enem esse ano, porque esse assunto cai literalmente todos os anos na prova de história, que é o Ato Institucional 5 ou AI-5. Esse ato foi um decreto baixado em 1968 durante o regime do general Costa e Silva e foi um dos momentos mais repressores da ditadura militar aqui no Brasil, pois dava poder ao exército de punir qualquer um que fosse contra a imposição do regime dos militares ou que fosse contra os atos institucionais passados. E aí, essa imposição decretada por esses militares marcava, por exemplo, o fim dos direitos políticos, então você era preso sem nem saber o motivo, não tinha direito a habeas corpus, repleto de censura nos meios de comunicação, então os livros, as músicas eram totalmente censuradas, caso fossem suspeitas de irem contra o regime militar, as pessoas não podiam se manifestar, os militares tinham o direito de invadir a sua casa caso você fosse suspeito de ir contra esse regime. Tudo isso vigorou aqui no Brasil por 10 anos, então o Enem pode te cobrar, por exemplo, os motivos que geraram os militares a decretarem esse ato, as consequências, as ações populares e muitas outras maneiras que o AI-5 pode ser cobrado no Enem, inclusive já foi cobrado. E foi esse o vídeo, gente. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a estudarem rapidinho algum dos temas mais importantes para a prova do Enem em humanas. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar like para me ajudar e fazer esse canal crescer, se inscrever, manda aí para todos os seus amigos que vai ajudar bastante também. E um beijo e até mais.